Sentei na mesa, me veio o sonho de José, eu sentei, comecei a ser ministrado por aquela palavra e ao mesmo tempo o Senhor me levando em algumas palavras que nós já compartilhamos, e esses textos foram crescendo, alguns pontos a qual eu não tinha visto, observado ainda, foi crescendo diante dos meus olhos, e eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje, porque muitas das vezes o Senhor nos dá uma palavra e nós não nos movemos sobre ela, nós não aplicamos ela na nossa vida, e o Senhor novamente Ele precisa vir e enfatizar aquilo, aquelas mudanças que precisam ser feitas nas nossas vidas. E não foi diferente na vida de Israel, não foi diferente na vida de Jacó. E quando o Senhor muda o seu nome, eu quero passear um pouco sobre essa história. Mas o texto básico para as nossas vidas na noite de hoje se encontra em Gênesis capítulo 35. Verso de número 18 diz assim: E já a ponto de sair a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. E assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efratá, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna que até os dias de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Amém, igreja? Então, quando estava para sair a vida de Raquel, ela estava dando luz a seu filho, ela deu-lhe o nome de Benoni, é o título da nossa mensagem de hoje, Benoni, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. Eu queria trazer nesse primeiro momento a base para vocês, o Benoni, o tema da mensagem, mas falar um pouco da história de Jacó, do nascimento de Jacó, e para isso nós vamos voltar a alguns capítulos e entendendo em alguns momentos, eu vou trazendo alguns versos e você vai anotando sobre o poder da língua, sobre o poder da palavra, como que isso constrói, como que isso pode afetar ou mudar a direção, o norte da vida de uma pessoa, quando essa palavra é colocada sobre a vida de alguém, o peso de uma palavra, o peso de um nome. Amém? Então nós vamos voltar um pouco, ainda no livro de Gênesis, verso de número, capítulo 25. Nós vamos extraindo daqui algumas lições. Repita comigo: o mesmo Deus que fala com o homem. Mais alto. O mesmo Deus que fala com o homem, Ele responde a mulher. Ou seja, o mesmo Deus que fala com o homem, com a cabeça. Repita comigo: o mesmo Deus que fala com o homem é o mesmo Deus que responde a mulher. Amém? A mulher, quando clama a Deus, também tem respostas. Amém? Nos dias de hoje é muito fácil, quando a mulher está gestando e dentro daquele momento dela, no seu ciclo ali gestacional, nas fases dos meses, para nós hoje usamos a tecnologia, nós vamos ao médico, nós vemos ali coração, hoje temos ali até mesmo aquele ultrassom, qual que é o nome? Que mostra até a face da criança. Qual? 3D, 4D, e mostra, nós temos a capacidade hoje, através da tecnologia, de vermos o bebê dentro
do útero, ainda se mexendo ali dentro, essa vida sendo gerada, sendo formada, e vendo ali os seus rins, os seus órgãos sendo formados através da tecnologia. Já neste ponto da história, onde Rebeca está gerando, ela está inquieta, ela está buscando do Senhor agora uma resposta. O porquê que ela está daquele jeito, porquê que ela está tão... eu quero ler com você para ficar mais certo, ou contextualizar essa história. Capítulo 25, verso de número 19 diz assim: e esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, a qual aos 40 anos se casou com Rebeca. E aqui nós estamos bem, amém? Tem alguns filhos que falam assim: nossa, pastor, parece que eu estou ficando velho para me casar. Não, nós estamos bem ainda, amém? Então, Isaque, ele se casou aos 40 anos com Rebeca. E verso de número, ao qual 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e a irmã de Labão, também arameu. E Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. E Deus responde, nós vamos ver a seguida que Deus responde à oração de Isaque. E o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os meninos se empurravam dentro do seu ventre, dentro do ventre dela, pelo qual disse: por que está me acontecendo isso? E foi consultar ao Senhor. Fala assim: Deus responde às mulheres. Fala, não é algo somente aos homens, Deus responde às mulheres. E aqui eu começo a tirar alguns ensinamentos. O que Deus fala para você, mulher, tem que ser compartilhada com o homem. Amém? Amém? Nós vamos ver aqui que Deus responde à oração de Rebeca, ao clamor de Rebeca, à necessidade de Rebeca. Mas nós vemos também uma omissão da mulher para com o homem. Ou seja, ela estava inquieta nas suas dores, nessa fase da gestação. E o texto já começa falando que os meninos, eles se empurravam no seu ventre, mas aqui ainda é oculto a Rebeca. E deixa eu continuar, para que você veja isso comigo. E os meninos se empurravam dentro dela, pelo qual disse: por que está me acontecendo isso? E foi então consultar o Senhor. E disse-lhe o Senhor: 2 nações estão no seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será o mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Amém? Repita comigo: o mais velho servirá o mais novo. Ponto. Porém, o que o Senhor disse a Rebeca teria que ter passado a Isaque. Eu fui consultar o Senhor e o Senhor me respondeu: 2 nações há no meu ventre. Naquele tempo que não tinha ultrassom, era simplesmente no dia do nascimento que se revelava. O filho vinha, menino, menina, menino. Ah, é menina. Não é como hoje nós fazemos teste de sangue e nós sabemos o sexo da criança. Sim ou não? Naquele tempo não tinha. O dia da revelação era no dia do nascimento da criança. Mas ela já tinha a resposta, porque o Senhor tinha se manifestado a ela e tinha dado a resposta para ela. 2 nações sairão do seu ventre, mas a maior, ou o mais velho, servirá o mais novo. Se ela tivesse compartilhado isso com Isaque, muitas das questões teriam sido resolvidas, sim ou não? Ou seja, o primeiro que saiu logo ele é o mais velho.
E a palavra vai dizer que, tendo ela gerado e ao ponto de dar à luz, o primeiro que veio era ruivo. Ele era tomado de pelo sobre o seu corpo. O nome dele foi dado de Esaú, ou ruivo. Amém? Esaú. Mas logo em seguida veio um agarrado ao tornozelo do seu irmão, e o nome que foi dado dele foi Jacó, porque saiu agarrado ao tornozelo que não era seu, mas era do seu irmão. E aqui eu começo a entender o poder de um nome sobre uma pessoa, porque logo o primogênito ele daria sobre si a bênção da primogenitura. Mas a palavra do Senhor é bem clara: o mais velho servirá ao mais novo. E ponto. Já tínhamos a resposta de toda uma situação, de todo um contexto que viria anos depois. O porquê que a bênção ali naquele momento era tão importante para um, tão importante para a mãe, ao ponto de colocar o mais novo sobre a mão do pai para receber a bênção da primogenitura, porque no seu coração ela já tinha a resposta. Eu não posso deixar a bênção da primogenitura cair sobre Esaú, porque o Senhor já falou comigo. E logo o homem, a mulher, dá-se um jeito. E nós vemos na ansiedade de Esaú, o homem que foi criado na caça. Logo Jacó foi criado em casa, no campo, cuidando das ovelhas, próximo de casa. Não era experimentado na caça, mas ele tinha em si a bênção da sua mãe e a palavra, a resposta do Senhor que tinha com ela. As bênçãos será sobre o mais novo. E nós vemos todo um enredo de uma história onde Jacó, ele cozinhando ali uma sopa, um guisado de lentilhas, o seu irmão chegando da caça, tendo ali sim algo que fazer para comer, mas esvarecido de fome, ele troca. Na proposta do seu irmão: eu te dou um pouco de lentilha, te dou, mas você me dá a herança, a primogenitura, porque era importante para Jacó, mas era desprezada por Esaú. Ou seja, não despreze a bênção do Senhor que Ele tem para você. O que o Senhor Ele disse ao teu respeito vai acontecer dentro do tempo dele, mas é seu. Mas o que o Senhor está dizendo para você hoje é: compartilhe com quem Deus colocou do teu lado. Compartilhe as palavras que o Senhor tem falado para você, seja em revelação, sonho ou visão. Mas compartilhe, não deixe oculto, porque quem está do teu lado vai respaldar você dentro da caminhada. Amém? Então, Isaac, na sua velhice agora, tendo os 2 filhos agora, moço dentro de casa, homens formados, e chegando agora a avançada idade, sentindo em si que a sua vida agora vai passar, e ele precisa abençoar os filhos, e é costume que a bênção caia sobre o mais velho. E ele chama Esaú e fala: prepara para mim aquele guisado. Vai, caça, traz aquele guisado, porque hoje eu o abençoarei. Derramarei sobre você as bênçãos dos céus. As bênçãos que está sobre mim, a bênção de Abraão, agora a bênção de Isaac sobre Esaú. Estava tudo certo. Mas a sua mãe, só contextualizando com vocês, ela se antecipa e fala para Jacó: prepara o Isaac. Mas mãe, ele vai me reconhecer. Não, nós vamos dar um jeito.
velho diagnóstico do corpo. O pai já tinha perdido a visão, não conseguia enxergar, não conseguia. E mesmo a sua mão sentindo a pele de Esaú, ou do corpo peludo de Esaú na hora de abençoar, ele sentia que algo não estava muito bem. Às vezes assim, derramou-se toda a bênção da primogenitura sobre Jacó. Mas o nome de Jacó, ele vem carregado de dor. Aquele que usurpa, aquele que agarra, aquele que rouba. Imagine para você crescendo no meio da sua sociedade, dos seus amigos, vizinhos, desde pequeno, as pessoas tirando os filhos de perto, falando assim: não brinca com Jacó, não. Em tudo ele tentava se dar um jeito. Agora na herança também nós vamos ver ele dando um jeito, porque a força do nome traz um peso sobre a vida do homem. Sim ou não? Nós vemos isso a vida toda. Nós vemos isso sobre a história de Jacó, ao ponto que ele, quando recebe a primogenitura no lugar do seu irmão, ele foge porque ele tem uma certeza: quando Esaú chegar, ele me mata. Eu roubei meu irmão, agora foge daqui, é o conselho da mãe, e que caia sobre mim este pecado, ou esta falha, que caia sobre mim, e põe Jacó a correr, fugir do seu irmão. O texto vai falar que tudo que ele conseguiu levar, consigo ali poucas coisas. Ele entra numa terra, ele é abençoado, ele trabalha 7 anos para uma mulher, mais 7 anos para uma outra, mais 6 anos pelos bens na casa do seu tio, e ele volta ao encontro de Esaú. Mas no caminho do encontro de Esaú, nós vemos que o Senhor tem um encontro que marca a vida de Jacó. Um ponto de decisão, quando ele desce ao Val do Jaboque, ou ao lugar, ao vale do que desce, uma travessia fácil de se atravessar. Ele está indo de encontro a Esaú. E vendo que seu irmão vem vindo com mais 400 homens de batalha, ele separa os seus filhos em 2 grupos e manda com presentes um lado, porque se viesse Esaú atacasse um grupo, o outro fugiria. Porque ele sabia que quando ele saiu, ele tem sobre si uma sentença de morte. O seu irmão, se pegasse ele, mataria. Ele coloca os 2 grupos e fica sozinho no Val de Jaboque. E naquele momento ele tem um encontro com o Senhor, ele começa uma briga com Deus. E a palavra diz que, vindo já ao raiar do dia, porque a noite inteira ele passou lutando ali com Deus. Eu vou provar para você depois que ele lutou com Deus, matou família. A traição é mais do que um anjo, é Deus. Aquele encontro no Val de Jaboque. E tendo o sol quase a raiar o dia, ele libera uma palavra: eu preciso ir. Me larga que eu preciso ir. Me solta que eu preciso ir. Eu preciso subir, porque o sol, o dia já vem raiando e eu preciso subir. E Jacó agarrava: não te deixarei sem que antes me abençoe. E o anjo então fere uma das pernas na coxa de Abraão, de Jacó, e muda teu nome. Você não vai ser chamado mais de Jacó, mas o seu nome a partir de hoje é Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleci. Amém? Então nós vemos Deus mudando o nome de Jacó.
mudando um nome que trazia peso, trazia sentença, com um nome agora de pai de nações, e assim também elevando ainda a promessa que vinha da geração de Abraão, Isaque e agora Jacó ou Israel. No capítulo 35, se for comigo lá, vou voltar um pouquinho antes do que nós lemos, no verso de número 10, diz assim: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, o seu nome será Israel. E assim me deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma. Deus já tinha revelado a mudança de nome para Jacó. E agora Deus tem que lembrar Jacó de novo que ele mudou o nome, que ele não se chamava mais Jacó, mas ele se chamava Israel. E Deus ainda firma com ele a aliança das bênçãos geracionais. Ou seja, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e agora de Israel, de Jacó. E as bênçãos que eu prometi aos seus antepassados, agora eu prometo a você. Você vai herdar, mas não para em você. As bênçãos que eu disse que você iria herdar, vai ser bênçãos também que serão derramadas sobre os seus filhos, sobre a sua geração. Amém? Amém, igreja? Você está comigo, sim ou não? Sim. Contextualizando, aí nós chegamos no nascimento de Benjamim, ou na sua dor, na angústia da mãe, no momento onde a sua vida está esvaindo dela, ela dá o nome de Benoni. Mas o pai, o texto vai revelar para nós, mas o pai muda o nome para Benjamim, de filho da minha dor, que era o significado do nome de Benoni, filho da minha dor, para o filho da minha destra. Fala para o teu irmão assim: tem poder na tua palavra, tem poder para dar destino novo aos teus filhos. Pastor, mas na minha casa foi diferente, na minha vida foi diferente, na vida de Jacó foi diferente. Ele não pediu um nome que dava uma sentença para ele de usurpador, de ladrão. Ele não pediu, ele simplesmente nasceu. E o nome veio segundo aquilo que eles estavam vendo, porque ele estava agarrado, não no seu tornozelo, mas ele estava agarrado no tornozelo do seu irmão. Então deu-se o nome de usurpador, porque ele estava nascendo, querendo usurpar o lugar do seu irmão, a primogenitura, porque era muito importante para aquela nação. Bênção geracional. Isaac clamou ao Senhor porque a sua esposa era estéril. O Senhor respondeu. O Senhor deu vida àquele ventre, respondendo à oração de Isaac. E você viu comigo que ao longo da gestação ela se sentiu incomodada e ela clamou ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo desse jeito? E a palavra vai dizer que os gêmeos se empurravam no ventre. E o Senhor responde: há 2 nações no teu ventre. Mas no nascimento, o Senhor ainda diz: o maior, o mais velho,
servirá o menor, o mais novo. Estava tudo desenhado, estava tudo profetizado. E a bênção seria Jacó. Querido, aqui nós vemos o poder de uma palavra de um pai sobre cargas que vêm sobre o seu filho. Pastor, mas na minha vez não foi assim. Na minha vez, quando eu deitava sobre os livros, meu pai me chamava: o que você está fazendo aí? Vamos trabalhar. Não estuda não, porque não tem jeito. É no campo, é na lida, é no suor do rosto que o homem comerá. Sim ou não? De vez de te impulsionar para o seu sonho, muitas das vezes te freava. Se não foi assim com você, comigo um pouco foi. Eu me lembro quando na minha infância eu gostava de muita matemática. Hoje, negação para isso. Mas eu gostava muito de desenho, de tirar fotos e trazer para o papel. Muitas das vezes também eu passava o pé também, apanhava fazia uma folha transparente, de repente estava ali a imagem daquilo que eu queria transmitir para aquela folha. Passava óleo, sabe aquela simplicidade nossa? Folha de papel sulfite, vinha, passava óleo e ela ficava transparente, jogava sobre a imagem e trazia a imagem de baixo para cima. E assim nós gostávamos de desenhar. Muitas das vezes éramos travados naquilo, o que era para brincadeira, mas era algo que gostava. E muitas das vezes chegava e era barrado. Não é assim, sabe? Uma cultura que precisava ser mudada, sabe? A hora de corrigir o peso da mão de um pai. Hoje isso tem sido quebrado nessa geração, porque o que chegou para mim foi: olha, não é desse jeito. Quando dois adultos estão falando, a criança não tem voz. Mas o reino de Deus é diferente, a cultura do reino é diferente, a prioridade é os filhos. Nada pode ser mais importante do que a sua família. Nada. Chegou, ele para, ele olha, ele observa o que você quer, priorizando os filhos, priorizando a família. Ah, mas eu tenho que fazer, eu tenho que assistir, eu tenho que ministrar. Não, primeiro é a família. Amém? São lições que na prática nós também precisamos corrigir muitas das vezes, que no automático a gente simplesmente vai fazendo. É como na entrevista de Garrincha: como que você fez aquele gol? Eu só fui fono. Fui fono e fez. A nossa vida não pode ser desse jeito. Não podemos entrar no mecanismo de um automático, mas nós temos que entender aonde o Senhor mudou a nossa história, e a partir de agora a nossa boca, ela não amaldiçoa mais. Nós cremos nas palavras, nas promessas que Deus fez a mim e a minha casa. Mas os meus olhos não estão vendo isso, mas eu profetizo o que a palavra me diz. Mas os meus olhos não estão vendo isso, pastor. Mas o que Deus disse ao seu respeito e ao respeito da sua família, da tua casa? Profetiza nessa direção. Pastor, o que eu faço com os meus olhos? Feche seus olhos então e entra no reino do Senhor e vê com os olhos do Senhor aquilo que está preparado para você e para sua casa. Deus pega um pai que agora ele está diante da morte da sua mulher amada. Porque nós vemos a graça alcançando também a linhagem de Lia, aquela que virou chacota muitas das vezes no nosso meio, a mulher, a irmã mais velha e ao mesmo tempo a mais feinha, que quando na oportunidade Labão ele empurra logo a filha mais velha no casamento. Aí Jacó olha e fala: viu, mas não foi por essa que eu paguei o preço? Quem eu queria era Raquel, a minha amada, e você me empurra isso? Imagina você, lua de mel, a tenda armada, você entra para a noite de núpcias e depois de repente você acorda e não é a mulher amada que está do teu lado. E você trabalhou
7 anos por ela. E quando você vem diante do seu tio, o que o senhor fez comigo foi errado. Como que o senhor me empurraria? Sendo que o acordo estava com Raquel. Aí o tio fala para ele: filho, aqui não é cultura desse jeito. Aqui nós não casamos a mais nova antes da mais velha, filho. Mas por que o senhor falou isso antes? Parafraseando com vocês. Amém? Não, mas eu fui lá ver lá, pastor, não sei não. Amém? Estou contextualizando e parafraseando com vocês dentro de um cenário bíblico. E Labão disse: então faz o seguinte, toma Raquel, mas trabalha mais 7 anos por ela. Feito. Mais 7 anos pela mulher amada. Porque é um peso sobre o homem. E quando ele está diante da morte da mulher amada, passa um filme sobre a cabeça. Sabe quando você está dentro de uma cena que você fala: parece que eu já vi isso? Você tem poder de mudar o teu passado, impulsionando o futuro dos seus filhos para a bênção. Não é porque, mas eu errei lá atrás, eu não posso falar, não, eu errei lá atrás. Sabe, naquele momento ele podia olhar e falar assim: não, a minha história foi uma história de erro. Mas hoje isso acaba aqui. Benoni não. Sabe, quando ele profetiza, ele escuta o nome a qual deu a criança quando estava morrendo, a sua mulher amada, filho da minha dor. Imagina a desgraça que seria quando ele olhasse para aquele filho e chamasse: Benoni, vem cá, pai, filho da minha dor, vem cá comigo. Ele lembrando ali José correndo, osso, Benjamim vindo, ou Benoni vindo, ele lembrando do momento da dor da sua amada indo embora, e olhando para a sua história, uma história de dor, onde as pessoas olhavam para ele: Jacó, busca isso para sua mãe, sai daí, menino, não briga com Jacó, você vai perder. Está fazendo negócio com quem? Eu estou fazendo negócio com Jacó ali, já perdeu. Já deu ruim. Que Jacó passa todo mundo para trás. Você viu? Eu não falei para você que Jacó era furado? Passou a perna em Esaú, roubou Esaú e fugiu daquele acampamento. Eu falava para você, menino, não ficar junto com ele. Mas não sabia que a bênção estava sobre Jacó, que o Senhor tinha aliança com Israel, que já estava tudo desenhado. Mas ele não permitiu que a desgraça de uma palavra, o peso de uma palavra, pudesse amaldiçoar o seu filho. Ele disse: Benoni não, o nome será Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha força, ou filho da minha velhice. Querido, é o filho da mulher amada. 2 filhos gerou Raquel, Benjamim e José. Hoje, ouvindo lá os sonhos de José e ao mesmo tempo fazendo a reflexão de tudo isso, o Senhor começa a me falar sobre Benoni, falando para você: você precisa liberar bênção sobre o seu filho, precisa liberar bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, quebrar maldições que vieram até você, mas foram paralisadas na sua vida a partir do encontro que você teve com Deus. Começar a profetizar bênção. E aqui eu começo a liberar para você palavras para você anotar. Primeiro, Provérbios número 18, 21. Que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua,
Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Então o poder da morte e da vida está sobre a língua, e quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então a partir de hoje, lance palavras de bênção, abençoando, profetizando o futuro, que seja um futuro de bênção, queridos. Como que vai ser um fruto amargo se nós profetizarmos maldição sobre a vida dos nossos filhos? Sim ou não? Na noite de hoje, como cobertura espiritual da igreja, eu quero entrar hoje quebrando maldições sobre a sua vida. Quero profetizar bênção sobre você, sobre a sua casa. Amém? Vamos continuar aqui. O poder da língua, querida, ele pode trazer cura. Abre comigo aí em Provérbios número 18. Não, 12, 18, por favor. Provérbios 12, 18. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Amém? Alguém cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é como medicina. Então a sua língua ela pode trazer cura. Amém? Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis elas geram vidas. As palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Amém? O poder da palavra. A boca do justo ela produz vida. Provérbios 10, 11 diz assim: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. E nós continuamos. Nós não devemos amaldiçoar. Tiago 3,10 diz assim: da mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que assim façam. Ou seja, a nossa boca ela foi feita para abençoar, para liberar palavras de vida, de poder de Deus. Tiago 3,6 diz assim: ora, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Queridos, se uma língua ela pode ser usada pelo inferno como uma tocha de fogo, imagine uma língua abençoada por Deus, queridos, uma chama de vida que pode se tornar. Então nós precisamos aprender a usar as nossas palavras com intencionalidade. Efésios 4:29. Devemos falar palavras que edificam. Não saiam da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Para edificar, para acrescentar. Provérbios 13:3. Quem guarda a boca preserva a vida. E diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então nós vemos o poder de uma palavra liberada. Nós vemos agora essa aplicação, trazendo uma aplicação, a prática
prática dessa palavra, nós usamos como exemplo de tudo isso que nós vimos agora, em cima dos livros de Provérbios, de Tiago. Nós vimos então, queridos, o poder da língua sendo agora na prática, trazendo o exemplo da vida de Jacó, trazendo a exemplo ali agora o nascimento de Benjamim, a mudança de um nome e ao mesmo tempo uma reflexão de uma vida toda, da vida de Jacó. Repita comigo: com os meus filhos não. Com os meus filhos não. Querido, a palavra de Deus vai dizer que quando José ele teve o sonho, ele trouxe ao seu pai, ele revela ao seu pai, aos seus irmãos, as grandezas, as maravilhas que o Senhor está liberando para ele. A palavra diz que todos ouviram, alguns zombaram, alguns se levantou: como assim? O pai e a mãe vai se dobrar diante de ti, e nós também, zombando da palavra, do sonho, da revelação. Mas a palavra diz que Jacó ou Israel guardava consigo aquelas palavras. Pai, você não tem direito de quebrar os sonhos dos teus filhos. Você não tem direito, você tem o dever de impulsioná-los. Ah, mas eu não tenho condição, pastor. Queridos, se eu olhar para a nossa vida hoje, nossa realidade, quando eu sento em alguns ambientes, as minhas filhas elas começam a compartilhar, mas a Gabriela ela já é mais de futuro, a Yasmin é um pouco mais razão, então ela não sabe ainda a área que ela vai, mas a Gabriela desde pequenininha ela fala: eu quero ser médica, quero estudar medicina. E eu aprendi a validar os sonhos dela numa mesa de discipulado com o meu pastor, quando ele pede para abrir sonhos e fala para ela: o que você quer ser? Eu quero ser médica, quero fazer medicina. Queridos, nós podemos profetizar aquilo que o Senhor pode fazer e que muitas das vezes não está nas nossas mãos. Simplesmente pega aquele sonho e impulsiona. Os nossos filhos serão maiores do que nós. Nós corremos, fazem, eu corro. Mas os meus filhos, eles têm o dever de voar. Eu não posso, querido, não menosprezando, eu não posso ter uma vida. Meu pai foi motorista a vida toda, até que ele se aposentou. Aí veio o tempo da enfermidade e ceifou a vida dele. Mas ele foi motorista a vida toda, né? Na minha família, os primos, todos são motoristas. Pastor, o que o senhor é? Aí eu sou pastor. Fala, Deus mudou minha vida. Alguns vieram no meio do candomblé. Se for procurar no meio da família, você vai achar cristãos, vão achar crentes, vão achar também pessoas na roda de terreiro. Tem. Mas o Senhor, Ele nos ungiu para um tempo novo. Eu não fui motorista. Hoje estou na profissão. Entrei na profissão do meu padrasto como açougueiro, como desossador, trabalhando no frigorífico. Caminhei com ele na mesma profissão aí por 7 anos. Depois caminhamos com açougue, depois vim para a metalúrgica e estamos até hoje, crescendo nessa área que o Senhor nos deu. Hoje trabalho com dobra, corte e dobra. Estamos ali fabricando, abençoando pessoas de dentro do Brasil e fora do Brasil, através do Grupo Caio, o qual nós representamos hoje como funcionário da empresa. Então tudo, querido, é para abençoar. Se eu estivesse nas mesmas profissões hoje que os meus pais, talvez eu teria uma condição
Mas eu aprendi, querido, que toda mesa ela te eleva. Mas toda mesa ela tem que fazer você crescer. Toda mesa ela tem que fazer você sonhar. O Senhor Ele dá conexões para impulsionar sonhos novos nas nossas vidas. E eu sei que um sonho novo que o Senhor colocou no meu coração acendeu uma centelha dentro do coração das minhas filhas muito maior. Porque para entrar no grupo K eu precisei fazer uma prova pelo EJA, formação de jovens adultos, porque eu precisava ter um 3º grau para entrar. Fiz a prova, entramos na CAI, fizemos a prova e entregamos a conclusão do curso para entrar, para estar lá. E há cerca de 2 anos e meio atrás nós tivemos aí a oportunidade de começarmos um curso novo. E quando eu cheguei em casa, eu falei, olha, eu vou fazer faculdade. Vou fazer a prova lá, fizemos lá uma redação para dar acesso a essa. Tinha que passar nessa redação para ter acesso a esse curso. Quando eu cheguei para elas e falei, olha, eu vou fazer faculdade. O pai vai fazer faculdade do quê? O pai vai fazer faculdade, vai fazer direito. Eu sei o brilho que eu vi nos olhos dela. Porque hoje nós estamos correndo, mas os nossos filhos, eles têm o dever de voar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E você pode impulsionar. Quando eu cheguei e falei para minha mãe, na cultura dela, a maneira dela de entender as coisas, eu falei, mãe, eu estou fazendo faculdade. Comecei a fazer a faculdade. Está fazendo faculdade de quê? Eu falei, estou fazendo faculdade de direito. Ela falou, direito não. Você vai ser advogado, você vai ser um ladrão. Eu falei, não. Porque é a cultura dela, é a forma que ela entende. Quando eu falei com meu sogro, minha sogra, eles se impulsionaram, porque é a forma que eles entendem, é diferente a visão, e eles impulsionaram. Queridos, nós temos o dever de impulsionar os sonhos dos nossos filhos, mesmo se nós não recebemos da mesma forma. Você quebra a maldição em você. Você quebra a paralisia em você. Você quebra a esterilidade das pessoas em você, a partir da sua fé. Não, mas eu não podia gerar, eu não queria mais gerar. E quando você impõe as mãos com o poder e autoridade do Senhor sobre a sua vida, aquele ventre volta a ter vida. O que era enfermo, ele é curado. Que não sonhava, ele volta a sonhar. Se eu abrisse aqui esses 20 minutos que dá para concluir o culto de hoje, separando os casais, porque quando eu vim para cá, o Senhor pediu para mim fazer isso. Separem os casais, virem um para o outro, deixe eles contar em poucas palavras a sua história. Deixa eles compartilhar um com o outro o que o Senhor fez, o processo na vida de um com o outro. E veja o que eu vou fazer no meio deles. Porque nós precisamos honrar aonde nós chegamos. Foi difícil a trajetória e muitas das vezes, em algum momento, nós paramos de sonhar, nós paramos de acreditar nas palavras que foram liberadas lá naquela igrejinha pequenininha, ou talvez numa esquina fria. E é tão gostoso quando nós falamos assim, eu me lembro. Quando o Senhor usou o profeta para falar comigo a primeira vez. Eu me lembro quando o Senhor dirigiu a palavra comigo a primeira vez através de uma profeta. Batista, queridos. Não acreditava nisso, não. Eu via na Bíblia, eu via na palavra, mas não acreditava isso nos dias de hoje, não. Sentei numa esquina tocando violão, cantando os louvores. Eu
Felipe e o Jairo, meu primo, cantando louvor. Daqui a pouco passa. Eu jovem, tudo jovem, solteiros. De repente passa uma irmã da presbiteriana. Ela passa, entra na casa dela, daqui a pouco ela sai, senta com a gente, começa a cantar um louvor. Se não me foge a memória, o nome dela era Cátia. E ela sentou, começou a cantar louvores. De repente os olhos delas começou a lacrimejar, as lágrimas escorriam no rosto, e ela começou a orar em línguas. Para mim aquilo ali era tudo novidade. De repente ela solta uma rajada de língua estranha, mete o dedo na cara de um e fala: assim diz o Senhor a teu respeito, e lê a vida da pessoa inteira e fala e profetiza sobre a vida do Felipe. De repente ela olha e pega o meu primo e fala assim: olha, as luzes que você tanto sonha, o Senhor vai proporcionar na sua vida, porque o sonho dele era tocar e ter as luzes, essas luzes coloridas na vida dele. Nunca tinha visto aquela mulher. Quando ela olhou para mim, ela falou assim: você, Satanás, tem ódio de você, porque ele não tem conseguido te ler. O Senhor tem uma grande obra para operar através da sua vida, sim, diz o Senhor. Amém, Jesus. Queridos, primeiro contato com a profecia. Deus, quando Ele quer mudar a sua vida, a sua história, é da noite para o dia. E a gente guarda as promessas, guarda os sonhos, guarda as revelações, guarda as primeiras vezes que você abre a Bíblia e o Senhor grita com você, e você sabe que está sendo uma leitura diferente. Você entende que é um chamado de Deus. Opa, agora é comigo, é o meu posicionamento, é a minha vez. E eu queria abrir esse momento com vocês. Queria separar os casais. Posso? 5 minutinhos para você compartilhar um pouco da sua vida, da sua história com quem está do teu lado? Posso, sim ou não? Então eu vou separar. Hoje nós estamos com 3. O que você quer também? Tá? Enquanto vocês fazem esse momento, eu vou estar intercedendo junto com a pastora. Sim? Então eu queria colocar aqui o episódio do pastor do Fábio Paula. Pode se levantar aqui, pastor? Vira aquelas 2 cadeiras, vocês ficam naquele cantinho ali. Para dar um pouquinho mais certo, eu vou misturar também, eu vou descer também. Amém? Eu queria colocar o João e a Camila com o Marrom e a Lute. Apesar de conhecer bem a história um do outro, eu queria que Deus falasse com vocês hoje. Amém? O Ed, a Paula, a Joyce, o Daniel. Nós aqui, os pastores, vamos estar intercedendo por vocês.